Boa noite, meu povo. A graça e a paz de Jesus. Eu vou estar lá embaixo. Boa noite, meu povo, tudo bem? Não, eu tô aqui embaixo. Ó, você vai acabar esbarrando aí. Fica direitinho. Seja bem-vinda, irmã Jéssica, irmã Kátia. A graça e a paz. Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Friozinho gostoso, né? Joana, graça e paz, seja bem-vinda. Oi, Jô, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Tô sem óculos, tô enxergando. Já quiser estaremos compartilhar. começando já. Vai compartilhando aí o link da nossa live para que mais pessoas possam ser tocadas pelo Senhor nessa noite. Olha lá, Sarinha, a Jéssica tá mandando beijo, tia Jéssica. Manda beijo pra tia Jéssica. Beijo. Paz, Paulo, seja bem-vindo. Ô, Sara, eu não vou ficar cuidando da tua mulher, não. Deixa a pessoa Pronto. Seja bem-vinda, irmã Fátima Furriel, graça e paz. Pronto, chega. Irmã Selma Ávila, graça e paz. Boa noite, irmã Kátia Evaristo. Oi, Kátia. Vamos orar para a gente começar. A irmã Heloísa vai orar pelo começo do nosso culto nessa hora. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Amém, Senhor. Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora pedimos Amém, que o Senhor Pai. esteja conosco, sabe, Deus, nesse momento, Pai, que tiramos para ter contigo, com os nossos Amém, irmãos. Senhor. Que cada um, Pai, em seu lar possa ser tocado por Ti. Sabe, Amém, Deus, Senhor. que o Senhor possa falar nessa noite, que Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Mais uma vez, Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir,
Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, aleluia, glórias ao Cordeiro. Recebe, Senhor. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. Recebe a glória, Senhor. Glórias ao Cordeiro. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória nessa noite. É para ti, não há outro a quem desejamos adorar e a glorificar o nome, Senhor. Tu és bendito, tu és bem-vindo nesse lugar, em cada vida, em cada coração, Senhor. Ó Pai, que a tua graça, o teu amor esteja sobre todos nós. Senhor, mas de forma especial agora, eu gostaria de orar pela vida da Dona Fátima, Senhor, a mãe da Joana, que nos assiste agora. Que a tua graça encontre ela, Senhor. Pai, que tu possas visitar ela nesse momento. Visita a Dona Fátima, Senhor. Que todo nódulo, que todo câncer, Senhor, seja secado. Assim como o Senhor secou aquela figueira, nós oramos, Senhor, que todo câncer venha secar. Senhor, que no coração da Dona Fátima brote a esperança, Amém, Senhor. Deus. O Senhor já curou ela uma vez, o Senhor já esteve com ela uma vez. Faz novamente, Senhor. Que a tua graça esteja sobre a vida dela nessa hora, Em nome Senhor. de Jesus, Pai, visita, Senhor. Também oro pela mãe de um amigo meu, pela mãe do Felipe, Senhor, que também está sofrendo com o mesmo problema de câncer, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar Amém, sequer. Jesus. Porque tu podes todas as coisas, há poder no teu nome. Tu és o Deus soberano, Senhor. Por isso oramos pela vida dessa senhora, pela mãe do Felipe, que ela seja tocada, Senhor, pela tua graça. Também oramos agora pela pastora Penha, amiga da irmã Kátia, Senhor, que também está sofrendo com esse mesmo problema, Senhor. Que tu possas visitar a tua filha, sarar a sua enfermidade, ser o Iavé Rafá, Aleluia, no Deus Jesus. da cura. Que a tua cura alcance a vida, Senhor, da Penha nessa Amém, hora. Senhor. Também coloco a vida do meu tio Legildo em tuas mãos. Que a tua graça esteja sobre ele, Senhor. Que o teu amor, a tua bondade, Senhor, se manifeste na vida do meu tio. Sara toda aquela ferida na sua perna, Senhor.
Ó Pai, seja com Nome de ele Jesus, está hospitalizado, talvez seja preciso amputar a sua perna. Oh, Senhor, mas que acima de tudo a tua graça alcance em o coração nome do de meu Jesus, tio. Senhor. Que ele seja salvo, eu oro pela salvação dele, Em Senhor. nome de Eu sei que tu Jesus, podes Deus. curar, que tu podes tocar e transformar essa perna agora, mudar, sarar toda a ferida. Mas eu oro para que o Senhor sare o coração Em do nome de pecado, Jesus, que o Senhor Deus. liberte ele de todo vício, de toda bebedeira, que ele seja transformado, que ele passe pela experiência da regeneração, Em que ele nome possa de Jesus, nascer de Senhor. novo em Cristo Jesus, Senhor. Onde agora houver alguma pessoa conectada com a gente que ainda não se decidiu por Jesus, nós oramos pela conversão. Em Daqui a nome pouco a de palavra Jesus, vai ser Deus. ministrada. Oramos para que a palavra produza frutos de Em arrependimento. nome de Jesus, No nome de Senhor. Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês aí que entraram enquanto a gente estava cantando. Já quero agradecer Diácono Arthur, querido amigo, né, já me parabenizando. Amanhã eu vou quarentar, gente. Eu vou quarentar na quarentena. Então amanhã estarei fazendo 40 anos. Obrigado, Arthur, pelas felicitações. Vamos cantar a última canção e depois a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego. Beijo, Amanda, saudade. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco,
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou notando a essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo teu cuidado conosco. Somos gratos, Senhor, porque a tua mão tem nos conduzido até aqui. Glória ao teu nome, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está lá no livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós estaremos falando sobre a carta à igreja em Laodiceia. Então nós já caminhamos aqui nas outras 6 igrejas, aprendemos com esse livro de Apocalipse coisas importantíssimas a respeito da igreja de Éfeso, a respeito da igreja de Esmirna, a respeito da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira. Aprendemos sobre a igreja em Sardes, sobre a igreja em Filadélfia. E hoje a nossa meditação, nossa reflexão é sobre a igreja em Laodiceia. Então te convido a Apocalipse capítulo 3, no versículo versículo 14 até o versículo 22. Então Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22, e a mensagem que iremos refletir nessa noite é sobre a igreja em Laodiceia. Que lições aprendemos com a igreja de Laodiceia? Enquanto você procura, eu bebo aqui minha água. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez, né? Queria orar agora para que Deus possa falar ao nosso coração, para que Deus possa nos ajudar a compreender aquilo que a palavra dele quer nos dizer no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, somos gratos pela tua palavra, por ter um exemplar da palavra de Deus impresso em nossas mãos ou de maneira digital, no celular, no computador. Somos gratos pela oportunidade de termos em nossas mãos a palavra de Deus. Cremos que ela é a palavra de Deus. Cremos, Senhor, que a tua palavra ela pode transformar a nossa vida. Cremos que é pelo poder da tua palavra que tudo veio a existir, como diz em Gênesis capítulo 1. Então cremos que há poder na tua palavra. E suplicamos agora que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua palavra e um coração como um solo fértil, para que a tua palavra possa enraizar dentro de nós, germinar e gerar frutos de arrependimento, de frutos que glorificam o nome do Senhor. Nós oramos que o Senhor fique à vontade entre nós, em cada casa, onde agora as pessoas estão me vendo e ouvindo a explanação da tua palavra. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor derrame graça, poder do alto sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem entrou depois aí, seja bem-vindo. Se alguém entrou depois que a gente já tinha lido o texto, nós estamos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22, meditando hoje sobre a carta à igreja em Laodiceia. Bem, queria começar a título de introdução falando um pouco da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade que se destacava por 4 motivos. Haviam 4 motivos pela qual a cidade de Laodiceia se destacava nesse período em que Jesus escreve essa carta a essa igreja. O primeiro motivo que fazia essa cidade ser uma cidade que se destacava entre as outras cidades é que ela era um centro bancário, e financeiro. Ela era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Haviam muitos milionários ali naquela cidade. A cidade ela era tão rica que no ano 61 depois de Cristo houve um terremoto que devastou toda aquela cidade, destruiu parte daquela cidade. Mas os moradores daquela cidade eram tão milionários, tão ricos, que eles rejeitaram a ajuda do governo, porque em outras cidades, por exemplo, ali da Ásia, que também passaram por terremotos, essas outras cidades elas receberam ajudas do Império Romano. O imperador mandou recursos financeiros para ajudar a reconstruir a cidade. Mas a cidade de Laodiceia, ela era tão rica, tão milionária, que ela não precisou de recursos do Império Romano. Os próprios moradores usaram seus recursos para poder reconstruir a cidade. Ela era uma cidade milionária, muito rica. Os habitantes dessa cidade, eles eram tão orgulhosos pelo fato de serem ricos, de serem milionários. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Eles não precisavam ou julgavam-se não precisar de Deus. Achavam que não precisavam de Deus. Essa cidade se tornou o centro comercial mais rico e importante daquela região. Então, o primeiro ponto que destaca essa cidade é que ela era um centro bancário e financeiro.
O segundo ponto que destaca essa cidade das outras cidades da Ásia é que ela era um centro de indústrias de tecido. Essa cidade ela era famosa devido à fabricação de lã, que utilizava em roupas e tapetes. Então eles produziam roupas de lã e tapetes de lã. Eles se orgulhavam da roupa que produzia e que isso fez dessa cidade, essa produção de lã, produção de roupa de lã e tapete de lã, fez com que a cidade de Laodiceia se tornasse assim uma cidade conhecida no mundo inteiro. Antigamente no Rio de Janeiro, antigamente, não tão antigamente, né? Eu vou fazer só 40 anos. Não sou tão antigo assim. Mas eu lembro que na minha infância, até a adolescência, quando se falava em jeans, em roupa de jeans, né? Calça jeans, jaqueta de jeans, se pensava ali em Vila dos Teles, na Baixada Fluminense. Pensava-se ali, era o centro do jeans no Rio de Janeiro. Vila dos Teles era conhecido assim. A cidade de Laodiceia, ela basicamente, né, podemos comparar no que diz respeito a roupas e tapetes como Vila dos Teles na Baixada encontrou destaque, ela tinha destaque entre as outras cidades de tal maneira que ela era conhecida no mundo inteiro naquele período em que a carta de Jesus foi entregue a essa igreja. Um outro ponto que dá destaque a essa cidade é que ela era uma cidade que tinha um centro médico muito importante. Então nós falamos que ela era uma cidade que tinha um banco, né? Uma cidade que tinha um centro bancário e financeiro. O pessoal era muito rico ali naquele lugar. Também falamos que era um centro de indústrias de tecido, tecido de lã, tecido de lã para roupas e tapetes, o que fez essa cidade se tornar conhecida no mundo inteiro. E também era um centro médico muito importante. Lá havia uma famosa escola de medicina. E nessa escola de medicina, em Laodiceia, ela estava ligada ao templo do deus da cura, o deus Asclépio, né? Dentro da mitologia grega. Então, ali havia uma escola de medicina, faculdade de medicina top naquela época, não era Harvard, era ali em Laodiceia. Nessa cidade, nesse centro médico, era desenvolvido 2 tipos de unguento, né, que eram quase milagrosos. Era um unguento que era usado para os ouvidos e para os olhos. Se fabricava remédio através desse unguento para curar os ouvidos e para curar os olhos, a cegueira, né? Ali havia um pó frígio para fabricar o colírio, que era o remédio mais importante produzido naquela cidade, na escola ali de medicina de Laodiceia. Esse colírio ele era exportado para todos os centros populosos do mundo. Então o mundo inteiro também conhecia aquela cidade por causa do colírio que aquela cidade fabricava ali. Um outro ponto, são 4 pontos que deixam essa cidade uma cidade destacada entre as outras 6 cidades da Ásia, é que ela era um centro das águas térmicas. A região ali, ela era formada por 3 cidades, a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Na cidade de Hierápolis ficava uma fonte de águas quentes e em Colossos ficava uma fonte de águas frias. As águas que fluíam das fontes lá de Hierápolis e em seu curso sobre o Planalto se tornavam mornas. De Hierápolis vinha a fonte das águas quentes. As águas quentes que saíam dali, quando elas chegavam em Laodiceia, elas se tornavam águas mornas. Bem, a água que saía de Hierápolis quente, a água quente em Hierápolis, essa fonte de água quente, ela era usada com fins medicinais. Ela também era usada para a cura de algumas enfermidades. E a água fria que vinha de Colossos, lá na fonte em Colossos,
também era usada para fins medicinais. Eu não lembro quem já foi lá no interior de Minas, não estou lembrado se é Poços de Caldas. E ali, eu sei que ali tem um centro, eu lembro que eu fui numa viagem, né, essa viagem do encontro de casais, que o pastor Edu Clay faz. Eu lembro que eu fui numa dessas viagens, e num desses lugares havia lá um lugar assim, né? Que tinha várias fontes de água. Eu lembro de beber a água mineral, uma água era boa para problemas intestinais, estomacais, a outra era boa para a pele. Havia uma série de fontes naquele lugar. Ali próximo a Laodiceia tinha isso, em Hierápolis e em Colossos. A fonte dessas duas cidades, as águas que vinham dessas duas cidades eram águas que eram usadas para fins medicinais. Porém, quando saía de Hierápolis, a fonte que jorrava de Hierápolis, e enviava essa água até Laodiceia, essa água que vinha de lá quente chegava em Laodiceia morna e era água intragável. Quem bebesse a água de Laodiceia, da fonte vinda de Hierápolis, se tomasse a água, aquilo era intragável, causava vômito, ânsia de vômito. Bem, essa cidade de Laodiceia, ela é conhecida por esses 4 pontos, que dão a ela um destaque entre as outras cidades da Ásia. Era um centro bancário e financeiro, a galera lá era muito rica, haviam muitos milionários. Era um centro de indústria de tecidos de lã, fabricavam roupas de lã, tapetes de lã. Era um centro médico muito importante, ali havia uma grande faculdade de medicina e também era o centro das águas térmicas. Isso dava destaque a essa cidade. Essa cidade tão importante tinha também uma igreja de Jesus naquela cidade, uma igreja plantada ali, fruto provavelmente do ministério do apóstolo Paulo, nos estudos que tenho feito, tanto do livro de Apocalipse, quanto das viagens do apóstolo Paulo, ali olhando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que temos meditado aos domingos pela manhã, eu aprendi com um dos autores que estou lendo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que o apóstolo Paulo provavelmente é responsável por essas 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia provavelmente são frutos do ministério do apóstolo Paulo. Bem, então havia uma igreja ali, fruto do ministério do apóstolo Paulo, talvez, não sei, mas de fato havia uma igreja na cidade de Laodiceia. Nessa cidade importante, nessa cidade de gente milionária, de gente rica, nessa cidade de alta produção de lã, de tecidos, nessa cidade havia uma igreja. E essa igreja é vista por Jesus. E é isso que eu queria compartilhar. Como essa igreja é vista por Jesus. Essa igreja numa cidade tão importante, plantada naquele lugar tão importante. Como Jesus vê essa igreja ali. E eu diria para você que Jesus vê essa igreja de 2 formas. Há 2 maneiras pelas quais Jesus vê essa igreja. E a primeira maneira, o primeiro modo como Jesus vê essa igreja em Laodiceia, Jesus vê uma igreja sem fervor espiritual. É o que disse o versículo 15 que acabamos de ler. O versículo 15 diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então é uma igreja sem fervor espiritual. Jesus percebe que falta fervor espiritual no coração daquela igreja. Na vida cristã, meus irmãos, há 3 tipos de temperatura. Há 3 tipos de temperatura na vida cristã. Ou você tem um coração ardente,
como dos discípulos do caminho de Emaús, lá em Lucas 24, versículo 32, quando eles dizem, aqueles discípulos, um diz ao outro, não nos ardia o coração enquanto Jesus nos expunha a palavra, as escrituras? Então, há esse tipo de coração, um coração ardente. Essa é a primeira temperatura. Mas há também uma segunda temperatura, é o coração frio, que Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 12, o amor de muitos esfriaria. Jesus disse isso. Então a gente que está com amor, né, o seu coração se tornou frio, ele não consegue amar a Deus, a paixão por Deus, por Jesus se esfriou, a paixão pelos perdidos se esfriou e o amor ao próximo se esfriou. Mas há também uma terceira temperatura, e que é a temperatura dos membros, do coração dos membros da igreja em Laodiceia. É um coração morno, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Jesus disse assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eles estavam entendendo a linguagem que Jesus estava usando. Jesus estava dizendo que ser morno espiritualmente, que não ter fervor espiritual, causa em Jesus ânsia de vômito, causa em Jesus náuseas. E note que alguma coisa só pode causar náusea na gente se estiver dentro da gente, não é verdade? O que nos faz vomitar é aquilo que a gente come. Se a gente come alguma coisa, se a gente ingere alguma coisa, e essa coisa está dentro de nós, nós expelimos, né? O ato, né? Desculpe falar disso, alguém pode ficar com nojo aí. Perdão, mas eu estou explicando o texto bíblico, tá bom? Então, só se pode expelir pelo vômito aquilo que está dentro. Então, essa igreja é a igreja de Jesus, ela está em Jesus. Mas Jesus disse que o fato dela ser morna, o fato de não haver naquela igreja um fervor espiritual, causava nele uma ânsia de vômito. A vida espiritual daquela igreja era morna, indiferente, apática e nauseante. A igreja era acomodada. O problema dessa igreja, meus irmãos, não era heresia. Não havia ali heresias, não haviam falsos profetas, falsos mestres. Também não havia ali naquela igreja perseguição de fora. Não estava ali, como Jesus disse para outras igrejas, a sinagoga de Satanás, ou seja, não havia perseguição dos judeus. Né? Os judeus não convertidos ao evangelho não estavam ali perseguindo a igreja de Laodiceia. Então ela não tinha problema de perseguição por ser fiel a Jesus e nem tinha problema com heresia. Mas o problema dessa igreja é que lhe faltava fervor espiritual. Ela vivia uma apatia espiritual. E a apatia espiritual fazia com que aquela igreja não conseguisse transformar a sociedade em sua volta. Uma igreja apática, ela não causa nenhuma reação nos de fora. Uma igreja apática não atrai os de fora. Uma igreja apática não consegue tocar o coração daqueles que querem Jesus, daqueles que até querem Jesus. Tem muita gente hoje que diz assim, eu não quero a igreja, eu não quero a religião, mas eu quero Jesus. É que eles não sabem, né, que querer Jesus automaticamente te coloca na igreja, porque ser de Jesus significa ser a igreja de Jesus. Quem é de Jesus é a igreja de Jesus. Então, mas aquela igreja não conseguia tocar os cidadãos de Laodiceia. As pessoas já ignoravam a Deus por serem muito milionárias, multimilionárias, gente que tinha muito dinheiro, que comprava o que queria, que fazia o que queria, que tinha tudo o que quisesse. Então elas entendiam que não precisavam de Deus. E a igreja que estava plantada ali, de fato, fazia eles entenderem, os de fora, que de fato não precisavam de Deus, porque até mesmo os de dentro da igreja viviam como se de Deus não precisasse. Era uma igreja totalmente apática espiritualmente. No português, era
era um tipo de pessoas que a gente pode dizer, não fede nem cheira. Era como chuchu, ele não faz diferença no lugar onde está. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Assim era a vida espiritual da igreja de Laodiceia. E Jesus, então, ele aponta isso na igreja. É interessante, é curioso, que essa é a única igreja que Jesus não consegue enxergar qualidade. Não há qualidade. Nas outras igrejas, por mais que Jesus faça advertência, Jesus acha qualidades nas outras igrejas. Mas nessa igreja, Jesus não consegue achar. A única coisa que Jesus identifica quando olha para essa igreja é que ela é uma igreja morna, é que ela é uma igreja sem fervor espiritual. Não havia fervor espiritual. É interessante que uma igreja sem fervor espiritual é uma igreja que segue a doutrina. Nós podemos seguir a doutrina certa, podemos pregar o evangelho de forma certa, podemos estar lendo a Bíblia de forma certa, podemos não pregar heresia na igreja, podemos cantar louvores bíblicos, podemos frequentar a igreja em todos os dias certinhos, mas pode haver em nós a falta do fervor espiritual. Pode faltar isso em nós. Pode faltar fervor, por mais que a gente faça tudo direitinho, né? Como manda o figurino da religiosidade. Mas falte em nós o fervor espiritual. Jesus ele identifica isso nessa igreja. A vida de Deus não fluía daquela igreja. Nosso fogo espiritual, íntimo, está em constante perigo de enfraquecer. Por isso que a gente precisa, como disse lá em Levíticos, capítulo 6, do 8 ao 13, eu queria ler, o Senhor disse na sua lei, instruindo ao sacerdote, que o sacerdote deveria colocar lenha no altar. E eu queria ler com você agora Levíticos, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Lembra que eu disse, se você ouviu domingo passado, o desfecho da minha pregação de domingo pela manhã, sobre a nova aliança. Eu disse que a lei foi cumprida por Jesus, mas que a lei não passou. A lei não caducou, a lei não passou. O que existe agora é, sob a perspectiva da nova aliança, como a gente interpreta um texto, por exemplo, como esse? Como a gente interpreta esse texto aqui falando com a linguagem da nova aliança? Agora não existe mais um sacerdote. A lei aqui, a ordem foi dada a Arão. Arão era o sumo sacerdote. E os filhos de Arão, os sacerdotes. Agora na nova aliança, eu e você somos sacerdotes. Você é sacerdote de si mesmo. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Então eu intercedo por mim mesmo.
O altar de Deus agora é o meu coração, não é mais um lugar, mas a minha vida é um altar. O sacrifício a Deus agora é a minha vida. Eu sou o holocausto, eu sou o sacrifício oferecido a Deus. Lembra de Paulo escrevendo a Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora nós somos o próprio sacrifício. E a lenha no altar era aquilo que Deus disse a Moisés para falar para o Arão, que o sacerdote deveria colocar a lenha no altar. O sacerdote deveria alimentar o fogo. O fogo deveria ser mantido aceso pelo sacerdote. A obrigação do sacerdote era pôr lenha para que o fogo sempre estivesse ardendo. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, que não há fervor espiritual naquela igreja. Mas a Bíblia nos ensina que é prerrogativa nossa manter a chama do Espírito Santo de Deus ardendo em nosso coração. O apóstolo Paulo diz lá na segunda carta, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dizendo: não apagueis o Espírito de Deus. É sua prerrogativa manter o fervor espiritual em sua vida. É sua obrigação. Isso é missão sua. É você quem mantém o fogo do Espírito queimando, ardendo, aceso dentro do seu coração. É minha prerrogativa, é minha obrigação, é minha missão manter o fogo do Espírito ardendo dentro do meu coração. Não me tornar uma pessoa apática, não me tornar um crente chuchu, não me tornar um crente que não faz a menor diferença, um crente apático, um crente que não toca a vida daqueles que estão em minha volta, um crente que não consegue alcançar os outros. Quando não alcançamos ninguém, quando ninguém é tocado pela nossa vida, porque, irmãos, Paulo diz à igreja de Corinto: vocês são a minha carta escrita, a mensagem de Deus está escrita em vocês, vocês são cartas vivas. Nós, a igreja de Jesus, somos a carta, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não tem a Bíblia para ler, ele tem você e tem a mim, mas se nós não andamos do modo digno da vocação em que fomos chamados, se nós não temos fervor no coração, se nós somos um crente chato, um mala ou um crente apático, um crente desanimado, um crente que não contagia ninguém, um crente sem graça, um crente chuchu, um crente meia boca, um crente que não toca a vida de ninguém, elas estarão perdidas. Elas precisam ser tocadas, as pessoas à nossa volta precisam ser tocadas pela nossa vida. Elas precisam ser contagiadas por nós. Há muita gente aí levando o vírus do coronavírus ou a enfermidade da Covid-19, passando essa enfermidade, né? Nós precisamos carregar o vírus da palavra de Deus, o vírus do amor de Deus, o vírus da presença de Deus. O fervor de Deus precisa estar dentro de nós para tocar a vida daqueles que estão à nossa volta. E a palavra de Deus diz que essa é a minha prerrogativa, é a sua prerrogativa, alimentar o fogo do Espírito em nosso coração. Mas ele diz aqui em Levíticos que isso deveria ser feito com a lenha. A pergunta que eu faço é, que lenha eu posso colocar? Já que o altar é o meu coração, o fogo é o fogo do Espírito, o sacerdote sou eu mesmo, que lenha eu coloco dentro do meu altar? A lenha é essa aqui, irmãos. É a palavra de Deus. Ela é que alimenta o fogo do Espírito no coração. É a palavra de Deus. Note que o apóstolo Paulo diz lá, Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz: não apagueis o Espírito. E ele diz que uma das formas de apagar o Espírito é
desprezando a profecia. Ele diz assim: não desprezais a profecia. Porque quando desprezamos a profecia, quando desprezamos essa profecia, a palavra de Deus, o Espírito, a chama do Espírito é apagada em nós e nós nos tornamos crentes apáticos, pessoas apáticas espiritualmente falando. Então a lenha é a palavra de Deus. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Lucas capítulo 24 vai dizer que os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ali era Cleopas, e alguém disse que o outro discípulo talvez fosse Lucas, porque Lucas é o autor, né, do Evangelho. Então, provavelmente era Cleopas e Lucas andando. Eles estavam desestimulados, desanimados, desesperançosos, porque Jesus havia morrido, e eles então entram no caminho de Emaús, vão andando em direção à aldeia de Emaús, tristes, apáticos, abatidos, no dia da ressurreição. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles, anda com eles, e eles estão tão apáticos. Aqueles que estão apáticos espirituais, eles não conseguem nem perceber a presença de Jesus. Eles não reconhecem. A apatia espiritual nos torna pessoas inconscientes da presença de Jesus. A apatia espiritual nos torna pessoas inconscientes do poder, da presença de Jesus em nosso meio, em nossa vida e em nossa história. Eles então vão andando desestimulados. E Jesus pergunta o que aconteceu. Eles falam: será que você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? E eles então vão contar para Jesus o que aconteceu com Jesus. Que ridículo, que ridículo. Eles não reconhecem Jesus e contam para Jesus o que aconteceu com Jesus. E então, de repente, eles vão andando e entram em casa e convidam Jesus para entrar em casa. Jesus então parte o pão, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E Jesus então desaparece da presença deles. E eles então dizem, na conversa, um diz ao outro: não nos ardia o coração enquanto ele não nos expunha as Escrituras. Enquanto Jesus expunha a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus era exposta àqueles dois discípulos, o coração deles voltou a ter fervor espiritual. Então eu digo para você nessa noite que a lenha é a palavra de Deus. Amém. Exponha seu coração à palavra. Busque a palavra, porque é a palavra que vai pôr fogo em seu coração. Não existe fogo do Espírito sem a palavra de Deus. Não existe fervor espiritual sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Irmãos, essa igreja era uma igreja apática. Uma igreja sem fervor espiritual. E nós estamos em perigo constante de ver a chama do Espírito Santo apagar em nós. Mas o Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A lenha é a palavra de Deus. Mas a lenha é também a presença de Jesus. A lenha é também voltar à comunhão com Jesus. Voltar a estar presente. Note que ele fala: se alguém abrir a porta. É curioso que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Você já deve ter usado esse versículo para pregar para os de fora, não é? Você já deve ter evangelizado usando esse versículo, mas esse versículo é para a igreja, não é para o pessoal lá de fora. Essa igreja era uma igreja que tinha deixado Jesus do lado de fora, que quebrou sua comunhão com Jesus. Mas aí agora a Bíblia diz que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Eu vou entrar, se você abrir, eu vou entrar, vou ceiar com você. Você vai sentar na mesa comigo. Fala da comunhão. O que gera fervor espiritual. O que mantém o fogo do Espírito aceso em nosso coração. É expor a nossa vida à palavra de Deus.
a exposição bíblica, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça boas pregações, né, da palavra de Deus, ouçam os bons pregadores da palavra de Deus, ouça, aprenda, viva, exponha a sua vida à pregação da palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus. Exponha a sua vida a isso. E volte à comunhão com Jesus. Senta à mesa com Jesus. Esteja com Ele, junto dEle. Amém? Amém. É assim que o nosso coração mantém a chama e o fervor espiritual. A palavra e a comunhão com Jesus nos leva ao fervor espiritual. Uma segunda coisa que Jesus observa nessa igreja, ou o segundo modo pelo qual Jesus vê essa igreja, ele vê essa igreja uma igreja autoconfiante. É uma igreja que tinha autoconfiança. É uma igreja que colocou a confiança no seu próprio braço. Lembra o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Eu sei que você já leu esse versículo de maneira errada. Eu também já li e já ouviu muitas pessoas explicando esse versículo de maneira errada, não é verdade? As pessoas dizem assim, não confia em ninguém, não confia na outra pessoa, não confia no outro, não confia no seu amigo, não expõe a sua vida a certas pessoas. Cuidado, é verdade, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente expõe a nossa vida, é verdade, sim. Mas tem gente que não expõe a sua vida a ninguém, não consegue abrir o coração nem para o seu cônjuge, não consegue confiar em ninguém. Ele diz porque ele aprendeu de maneira errada que maldito o homem que confia no outro homem. Mas a Bíblia não disse isso, nunca disse isso. A Bíblia disse, maldito o homem que confia no homem, ou seja, o homem que confia em si e faz do seu braço a sua força. Essa igreja era uma igreja que confiava nela mesma. Ela era uma igreja que estava numa cidade de multimilionários. E era uma igreja formada por multimilionários. Era uma igreja que tinha riqueza. Era uma igreja de grandes empresários. Era uma igreja de muita gente rica. Uma igreja morna em seu amor por Jesus. Podre de rica, mas morna em seu amor por Jesus. Pobre no amor por Jesus. Pobre no amor pelos de fora. Pobre em amor. Amava o dinheiro, mas não amava Jesus. Era uma igreja que enfrentou a tragédia de não ser o que dizia ser. Ou seja, ela se dizia igreja, mas ela não era tão igreja assim. Ela era orgulhosa do seu ouro, das suas roupas e do colírio que ela produzia ali. Mas como consequência de ser uma igreja sem fervor e autoconfiante, esta igreja causou náuseas em Jesus. Era uma igreja que confiava no seu próprio braço. Tem muita gente que confia nos seus contatos, confia em si mesmo, confia... Já viu? É gente que... Mas isso é o pecado original, né, irmãos? Esse é o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Eles decidiram que não precisavam mais confiar em Deus. Eles decidiram que não precisavam de Deus para nada. Eles decidiram que se comessem do fruto que lhe foi proibido, eles não precisariam de Deus. Foi isso que a serpente disse a Eva. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ou seja, você vai ser seu próprio Deus. Você não precisa de Deus. Essa igreja deixou Jesus do lado de fora porque essa igreja era seu próprio Jesus, ela era seu próprio Deus. Cada membro ali era seu próprio Deus. Eles eram adoradores de si mesmos, de suas vaidades e de suas riquezas. E esqueceram-se do que Jesus havia ensinado. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que por trás do dinheiro há uma potestade.
E essa potestade se chama Mamon. O amor ao dinheiro é produzido por uma potestade chamada Mamon. Essa igreja era adoradora de si mesma. Essa igreja, ela era autossuficiente. E quando nós nos tornamos seres autossuficientes, nós colocamos Jesus para fora da nossa vida. Foi isso que aconteceu com essa igreja. Ela colocou Jesus para fora, porque ela tentava resolver tudo da sua maneira. Ela tinha dinheiro. Então, se ela tivesse um problema de saúde, por exemplo, ela recorria aos recursos financeiros. Se ela tivesse um problema nos olhos, ela recorria aos colírios que eram produzidos na faculdade de medicina na Laodiceia. Se ela tivesse um problema no ouvido, ela recorria ao unguento que era produzido ali para sarar problemas no ouvido. Se ela tivesse outros problemas, ela dava um pulo, né, em Colossos, ou então dava um pulo ali em Hierápolis e tomava daquelas águas ali, porque aquelas águas tinham fins medicinais. Se tivesse qualquer problema, tudo ela podia resolver no dinheiro. E quando nós resolvemos a nossa própria vida, nós assumimos o controle da nossa vida. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, nós colocamos Jesus para fora. Quando você entregou sua vida a Jesus, Ele não apenas te salvou. Quando Ele te salva, Ele te torna livre. Mas a liberdade que temos em Jesus, experimentamos essa liberdade do pecado, do diabo e de todas as outras coisas, né, do mundo que nos aprisiona. Quando nós experimentamos pela salvação a liberdade, nós pegamos nossa liberdade e entregamos para Jesus e dizemos assim: seja Senhor da minha vida, o Senhor me salvou. Então Ele é Senhor e Salvador. Ele é Senhor. Mas quando eu me torno autossuficiente como essa igreja, quando eu não consulto mais Jesus para nada, quando eu não quero mais decidir, tomar as decisões da minha vida segundo a palavra de Deus, segundo as orientações de Deus, eu coloco Deus para fora. E foi isso que aconteceu com essa igreja. Ela era uma igreja autossuficiente, autoconfiante. Mas Jesus, Ele dá esse diagnóstico para essa igreja. Ele diz para ela que ela tem problema de visão. É uma igreja autossuficiente, autoconfiante, mas a autoconfiança dela estava furada. Jesus vem e diz assim: você confia em você mesmo, mas essa sua autoconfiança é uma furada, Xará. E Jesus vai dizer para ela no versículo 17: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja rica, Jesus diz, você é pobre. Uma igreja numa cidade que produz remédio para sarar as enfermidades visuais, Jesus diz, você é cega. Uma igreja que é um grande centro comercial de fabricação e de venda de roupas para o mundo inteiro, Jesus diz, você está nu. Jesus está dizendo que tudo o que ela tinha, por mais que ela tivesse toda a riqueza, todo o bem, todos os meios para viver uma boa vida, que tudo que ela precisasse estava ali, lhe faltava uma coisa, lhe faltava Jesus. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. E Jesus diz, eu estou à porta e bato. Sua autossuficiência, sua autoconfiança é uma furada. É uma furada. Você acha que tem tudo, mas só tem tudo quem tem Jesus. Só pode ter tudo quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus pode ter tudo em sua volta, tudo que quiser, mas lhe faltou o principal, porque lhe faltou Jesus. Jesus então diz isso a essa igreja: você é pobre, você é cega, você é nu, você é miserável,
Porque a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, não é ter riquezas e bens nesse mundo, mas a verdadeira riqueza é ser rico da graça e do amor de Deus. É ter Jesus do lado de dentro, é ter Jesus no controle da nossa vida, é ter Jesus com as rédeas da nossa história em suas mãos. Essa é a verdadeira riqueza. Jesus diagnostica essa igreja, faz esse diagnóstico. E ele diz, olha, falta a vocês fervor espiritual. E vocês são uma igreja autoconfiante e autossuficiente. Vocês precisam de mim. A riqueza que você tem, tudo que você tem, não é o suficiente. Te falta alguma coisa. É como aquele jovem rico que se aproxima de Jesus e ele disse, olha, eu tenho observado a lei e eu quero saber o que faço para herdar o reino de Deus. E Jesus então disse, você observa a lei? Ele disse, sim, eu observo a lei. Eu guardo os mandamentos, eu guardo a lei. Jesus então disse assim, uma coisa te falta, vá e vende tudo que tem e dê aos pobres. Aquele jovem saiu diante de Jesus muito triste. Saiu triste diante da presença de Jesus. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi no seminário que eu ouvi isso, que meu professor, um dos meus professores, disse que o que Jesus queria daquele jovem era que ele vendesse sim tudo e desse aos pobres. Porque muitos pastores, muitos estudiosos dizem, não, Jesus só estava testando o coração dele. Não, Jesus não estava testando o coração, não. Jesus estava falando a vera, era sério. Jesus disse, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Por quê? Porque a riqueza que você tem não te é suficiente. Te falta uma coisa, te falta amor, te falta a minha presença. E a minha presença na sua vida é capaz de fazer você amar os pobres e repartir o que você tem com os pobres. Te falta a minha presença em sua vida. Te falta amor em sua vida. Era isso que faltava na vida daquele jovem e era isso que estava faltando na vida daquela igreja ali em Laodiceia. Jesus dá o diagnóstico, mas Jesus não só dá o diagnóstico, como Jesus traz o remédio para a enfermidade daquela igreja. Aquela igreja sem fervor, aquela igreja autossuficiente, autoconfiante em sua riqueza. Jesus traça o diagnóstico, mas dá também a solução. Ele dá o remédio. O remédio que Jesus dá está no versículo 19. Olha o que é o remédio. O versículo 19 de Apocalipse 3 diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. O remédio é o arrependimento. Jesus diz, se arrependa, volte para mim. Arrependimento é um giro, um giro de 180 graus. É você ir para lá, você estava caminhando para lá e você agora caminha para cá. Mas é muito mais do que isso, né? Arrependimento, eu aprendi que arrependimento nada mais é do que concordar com o Espírito Santo, porque quem produz arrependimento no coração do homem é o Espírito Santo. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem produz arrependimento no nosso coração é o Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. E aí, a Bíblia diz que Jesus diz para eles assim, arrependa-se, arrependa-se. O arrependimento é entrar em concordância com o Espírito Santo. É dizer para ele assim, eu só sei fazer burrada mesmo, Espírito Santo. Eu tirei o negócio do controle da mão do Senhor, mas eu concordo com o Senhor que tudo que eu fiz estava errado, que eu estava gerindo a minha vida de maneira errada. Mas agora eu quero deixar o controle da minha vida nas tuas mãos. Assume as rédeas novamente. Então, arrependimento é concordar com o Espírito Santo que estamos errados. É interessante que é cair em si.
Arrependimento é cair em si. É quando o Espírito Santo toca o nosso coração e a gente tem o cair em si. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, lá desejando comer com os porcos. Ele diz, o autor do Evangelho de Lucas, Lucas mesmo que escreveu, ele disse que ele, caindo em si, disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. O remédio para quem está sofrendo como essa igreja, de autoconfiança, de autossuficiência, para gente que tirou a sua vida do controle de Deus, é arrependimento, é arrepender-se, é concordar que tirou e render a vida novamente, entregar a vida novamente, o controle da vida novamente nas mãos de Jesus. Mas o remédio não é só arrependimento, o remédio é arrependimento, mas o remédio é também abrir a porta para a comunhão. O versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Arrependimento e abrir a porta para a comunhão com Jesus. Esse é o remédio. Abra a porta do seu coração. Se você sente que está te faltando fervor espiritual, abra a porta do seu coração. Se você sente que de alguma forma a sua vida está fora do controle, sua vida não está nas mãos, no controle de Deus, você tirou ela do controle, arrependa-se. E não só arrependa-se, mas também abra a porta para a comunhão. Abra a porta, porque Jesus está batendo agora. Abra a porta, você que não ora mais, que não tem mais prazer em ler a Bíblia, você que não consegue mais ler a Bíblia, você que até tenta, mas tem dificuldade. Abra a porta para a comunhão. Abra a porta para Jesus. Deixe ele entrar. E nesse momento eu convido você a fazer essa reflexão. Reflita agora, nesse momento, sobre isso. Eu queria orar com você. Mas antes de orar com você, eu queria que você orasse por você mesmo. Em que área da sua vida você tirou do controle de Jesus? Que área da sua vida você tirou das mãos de Jesus? Devolva para Ele. Porque não há nada na sua vida que não pertença a Jesus. Você foi comprado. E quando você foi comprado por inteiro. Então não há nenhuma área da sua vida que Jesus não deva ser Senhor. Ele deve ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Por isso entrega a Ele. A falta de fervor espiritual na sua vida, arrependa. Põe a lenha da comunhão, põe a lenha da palavra. Invoque Jesus. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu queria cantar uma canção. Vou pedir a Elô aqui para me ajudar. Enquanto a gente canta essa canção, reflita. Exponha seu coração agora. Eu expus a palavra de Deus. O que fiz foi uma exposição bíblica. Mas agora exponha seu coração a essa palavra. E veja, deixa a palavra de Deus ler você agora. Deixa a palavra de Deus expor você agora. Exponha seu coração a Deus. Amém? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer.
chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, nós expomos nossa vida, nosso coração à Tua palavra agora. Amém, Deus. Pedimos, Senhor, nesse momento que Tua palavra fale conosco. Que o Senhor nos revele, que o Senhor nos faça compreender aquelas áreas da nossa vida de insegurança e que por causa da nossa insegurança tiramos ela das Tuas mãos. Nos ajude a confiar nossa vida novamente ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a confiar cada área da nossa vida a Ti. Tu és Senhor da nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, toma cada coração agora. Aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente. Aqueles que estão, Senhor, entendendo que são mornos. Ah, minha vida está morna. A minha vida não está fazendo diferença. Ninguém está sendo tocado por Jesus através de mim. Amém, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, que a nossa vida seja um perfume, o bom perfume de Cristo, Senhor. Que a nossa vida possa exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo. Que a Tua vida possa fluir de nós, Senhor, como disse a Tua palavra, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que da nossa vida possa fluir o rio de vida e alcançar muitos corações, Pai. Amém, Senhor. Nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. E esperamos que a boa mão de Deus possa mover no seu coração nessa noite, para a glória de Jesus. Queria dar os parabéns aí, Tiago Wilson, filho do nosso pastor, que aniversariou ontem. Também minha tia Deise, membro da primeira igreja congregacional de Nilópolis, que também fez aniversário ontem. Queria orar por eles agora. Senhor, obrigado pela vida do Tiago, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Tiago. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida do Tiago. Que o Senhor possa realizar os sonhos dele segundo o teu propósito e o teu querer. Que ele viva os sonhos do Senhor para a vida dele. Conceda a ele muitos anos de vida, Senhor, com saúde, prosperidade, paz, realizações e alegria. Abençoa a sua esposa Amanda, o seu lar, que a graça do Senhor esteja sobre eles. Também abençoa minha tia Deise, Senhor. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor deu a ela. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela, que a graça do Senhor esteja sobre ela de forma especial, concedendo-lhe anos e anos de vida com saúde, alegria, Senhor, cercada pela sua família, cercada e envolvida pelo amor do Senhor e pelo amor de sua família. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Nós fechamos hoje o nosso ciclo, sobre as cartas às igrejas da Ásia. Eu espero que Deus possa ter abençoado o seu coração. E às quartas-feiras agora nós vamos dar sequência àquilo que a gente vem estudando pelos domingos, Domingo pela manhã. Esse domingo ainda teremos uma live. Nós faremos uma live ainda estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas na próxima quarta-feira nós vamos continuar a exposição da carta aos Coríntios, porque no próximo domingo nós vamos estar
se Deus quiser, também reabrindo a congregação aqui em Campo Grande. Então, esteja orando por nós também aqui em Campo Grande. E no próximo domingo, esse agora ainda vai ter live, mas no outro não teremos mais live, só teremos às quarta-feiras à noite. Deus abençoe vocês que estiveram conosco, membros da nossa igreja em Vila Norma, membros aqui da nossa congregação em Campo Grande, e aqueles amigos queridos, né? Amiga Joana do cartório, um beijo. Deus abençoe sua vida. Amanda, minha filha do coração, que Deus abençoe sua vida. Vou abrir a igreja, hein, Amanda? Quero te ver lá. Um beijo. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí pelo carinho, pela paciência de vocês. Eu vou lá, vou desligar que eu ouvi fogos, eu acho que o Botafogo se classificou. Beijo, tchau. Vou dar tchau, irmã. Boa noite, gente. Beijo. Sarinha quer dar um tchau, gente. Só um minutinho. Vem, Sarinha, rápido. Cheguei. Já tá altinha, tirei as unhas. Tá altinho. É o quê? Manda beijo. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus, gente. Deixa eu ir.